Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercícios de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma, você está no canal do Prof. Guma, o canal que ajuda você a resolver exercícios de maneira didática, totalmente didática, ajudando você a pensar como abordar as questões de física na hora do vestibular. Se tratando de Enem, por exemplo, né? Enem 2018, a questão de número 104 é o que estamos gravando agora, neste momento. Mas no meu canal você já encontra playlist de outros vestibulares. Dá uma fuçada aí, se inscreve, me ajuda. Vamos lá então resolver o exercício. Coloca na tela, a gente lê junto, resolve junto. Essa questão foi muito bacana. Se você quer se tornar um físico zudo, que são os físicos que assistem aqui, os estudantes de física, né? Que querem aprender física com o Guma, tá bom? A questão de número 104 diz assim, ó. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas aplicam uma força chamada força potente em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força chamada força resistente, em outro ponto dessa mesma barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Olha aí, um alicate, uma pinça, um carrinho de mão, um quebra-nozes, um abridor de garrafa. Em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente? Essa pegou muita gente. Vem pra cá. Tá aí um assunto que pouca gente sabe. Porque é um assunto que aparece nos vestibulares, não é daqueles mais aparece. E quando ele aparece, ele cria problema para as pessoas. É o tal do momento angular, ou torque, né? Quando você aplica uma força em um corpo e esse corpo tem uma tendência de uma rotação, a gente fala que ali tem um torque acontecendo. Então, nesse caso específico, que é falar sobre força potente e força resistente, são sistemas de alavanca, que tem por finalidade, tem duas finalidades, grandes finalidades aí, o estudo ou a aplicação desses conceitos. Ou você multiplicar a sua força, você fazer uma força pequena se transformar numa força grande, ou você fazer não uma força pequena, uma força grande, se transformar numa força pequena, mas com uma grande rotação. No nosso caso aqui, olha só, eu vou dar o exemplo da alavanca para a gente depois transmitir isso para os elementos que o exercício deu, tá? A pergunta do exercício era em qual desses caras aqui, ó, alicate, carrinho de mão, quebra-nozes, abridor de garrafa ou pinça, em qual desses a força potente era maior. Deixa eu ver aqui, força potente, olha lá. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Então a gente vai descobrir qual deles a força potente é maior, tá bom? Olha só, amiguinhos. Imagina aqui uma pedra bastante grande, isso aqui é uma pedra bem grande. Aí aqui tem uma pedrinha pequenininha e coloquei aqui uma haste rígida, um cabo aqui, um pedaço de metal, uma coisa bem rígida aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou aplicar uma força aqui, que é chamada de força potente, e essa coisa vai girar e vai levantar aquela pedra que é muito pesada. O que eu faço para conseguir levantar essa pedra? Aplicando uma força menor do que a necessária para levantá-la. A força necessária para levantar seria a reação que essa pedra faz nessa alavanca, que a gente chama de força resistente. E força potente é a força aplicada por mim aqui, ó. Eu estou aplicando essa força potente. Então, eu vou explicar para você o seguinte, nós vamos combinar assim, ó. Em todos os casos, nós vamos, primeiro de tudo, encontrar o seu ponto de apoio ou ponto de rotação, que a gente chama de polo. Então, veja que a distância da força resistente até o polo é um braço, que a gente vai chamar de braço da resistente, e aqui o braço da potente, que é a distância do polo até a linha de ação da força potente, tá? É sempre em relação à linha de ação, tá, gente? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui agora, não. Bom, o que nós vamos fazer é o seguinte. Veja que esse aqui tem um braço grande e aqui tem um braço pequeno. Quando isso acontecer, a gente vai ver que a força potente que está num braço grande, que tem uma haste grande, ela se transforma uma força pequena, se transforma numa força grande. Por quê? Ó, eu estou dizendo o seguinte, ó, quando o braço for maior, se o braço da potente é maior que o braço da resistente, ó, o braço da potente é maior que o da resistente, então a força potente é menor que a força resistente. Então, com uma força pequena, ela se transforma numa força grande. Por que isso, Guma? Por causa da formulinha do torque, ó. Torque é o momento. O momento de uma força é o braço vezes força. Se você tiver o mesmo torque para as duas situações, quanto maior o braço, menor a força. Se o torque aplicado por essa força é exatamente igual ao torque aplicado por essa força, porque os dois vão tender a girar na mesma direção aí, então a gente diz que quanto maior o braço, quanto mais longe eu aplicar a força do ponto de rotação, menor vai ser essa força. Você entendeu isso? Tá, espero que sim. Então vamos lá. O alicate, onde é que é o ponto de rotação dele? Aqui. Então aqui a gente aplica a força potente, que é apertando
esse alicate, e aqui ele vai gerar uma força resistente. Então aqui é a força resistente, aqui é a força potente. Sim ou não? Tudo bem? Aí eu convido você a ver a distância. Olha a distância entre o braço da potente e o braço da resistente, tá bom? Qual a distância? Quem que é maior? Braço da resistente maior que o braço da potente. Como a gente diz que braço é inversamente proporcional à força, o que você conclui aqui? Se o braço da resistente é maior, então a força da resistente é menor que a força... Desculpa que eu inverti a ordem aqui. Aqui é potente, guma, e aqui é resistente. Vamos lá, ó. Se o braço da potente é maior que o braço da resistente, ó, o braço da potente maior que a resistente, então a força da potente é menor que a força da resistente. Certo? E ele quer qual delas a força potente é maior que a força resistente, tá? Vamos anotar aqui para não esquecer, né? Ó. A pergunta do exercício é em qual delas a força potente é maior que a força resistente. Essa é a pergunta do exercício. Tudo bem? Em qual delas a força potente é maior que a força resistente? Gente, para resumir, vai. Eu vou fazer todos os desenhos aqui, mas só para resumir para você entender. Em qual a força potente vai ser maior? Aquela que tiver o braço da potente menor. Então, ó, braço da potente, braço da resistente. Aqui, ó, na carriola, onde que é a força potente? Você faz uma força aqui para levantar essa carriola, essa é a força potente. E aqui o peso da carriola, ó, essa é a força resistente. Vamos ver a distância em relação ao eixo de rotação? Ó, a distância aqui, ó, da resistente é esse pedacinho, que é até aqui onde está a roda, e a distância da potente é bem maior. Então aqui, ó, força da resistente tem um braço pequeno, então a força da potente é menor que a força da resistente. De novo, quanto maior for o braço, menor é a força. Quanto maior for o braço, menor é a força. Tudo bem? Estão entendendo isso? Vou colocar uma noz aqui. Vou quebrar essa noz. Onde é que eu aplico a força? Aplico uma força potente aqui, ó. Certo? Força potente. E aí aqui vai ser aplicada a força resistente, para quebrar a noz. Quem está mais longe do eixo de rotação? Cadê o eixo de rotação? Aqui, ó. Né? Ali em torno desse ponto que ele rotaciona. Nossa, não dá para ver nada nesse desenho, né? Então, esse aqui seria o braço da resistente. E esse aqui seria o braço da potente. O braço da potente é maior. Então, a força da potente é menor que a força resistente. Tá? Força da potente menor que a resistente. Força potente menor, força potente menor. Abridor de garrafa, mesma coisa. Onde é que ele vai rotacionar? Ele vai rotacionar em torno desse eixo aqui, ó. Vamos dizer assim, ó. Posso até colocar aqui bem pertinho da garrafa, aqui, ó. Isso. Ele vai rotacionar ali, ó. Então, eu vou aplicar uma força. Estou querendo fazer rápido, já estou deixando de ser didático, porque eu não gosto. Vai devagar, Goma. Quem quiser assistir o vídeo, que assista, né? Quem tiver aí, que assista. Vamos lá. Força da potente. E aqui vai ser aplicada a força da resistente para retirar a tampinha. Certo? Quem está mais longe lá do ponto de rotação, do ponto de apoio, olha o braço da potente como é maior do que o braço da resistente. Então a força potente está mais longe, então ela é mais fraca, vamos dizer assim. Ela tem menos intensidade. Bom, só sobrou a pinça, né? Só sobrou a pinça, então tá bom. Onde é que a gente aplica, quando eu vou apertar na pinça, não é aqui que eu aperto, ó, e ela vai arrancar o pelinho lá na ponta? Então, ó, aqui é aplicada a força potente, e aqui na extremidade é aplicada a força resistente. Quem está mais longe do eixo de rotação? O eixo de rotação é aqui, ó. Então, olha a distância que está a força potente e olha a distância que está a força resistente. Percebeu que agora a resistente está mais longe do eixo do que a potente? Opa, então nesse caso, a força potente ela é maior que a força resistente. E esta é a resposta certa, então. Pinça. Pinça é letra A. De ainda não é inscrito no canal do Guma, mas vai se inscrever. Deixa eu ficar aqui para você dar um print, ó. Deixa eu tirar a mãozinha aqui, aí. Aí, printou? Beleza. Até que não foi tão longo, 10 minutos de vídeo, tá bom. Cara, é um exercício que eu gosto muito desse tipo de conceito, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, nesse momento, vou colocar aqui para você a playlist com todos os exercícios do Enem 2018, que eu já estou gravando, e vou deixar para você de sugestão, para você um exercício que também caiu sobre momento, sobre torque, em 2019 na Unesp, Unesp 2019, torque. E aqui em cima, o meu rostinho para você se inscrever.
Obrigado por ter ficado até aqui. Bons estudos. Fiquem com Deus. Tchau.